Este livro é a mais extraordinária obra da literatura que este mundo já viu. A Bíblia superou em vendas qualquer outra publicação, tendo sido traduzida para mais idiomas que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus, que estavam dispostas até morrer neste propósito. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões, ou queimados, presos a estacas por Bloody Mary, a rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Numa distribuição Buena Vista Filmes, O Livro Eterno. A história da Bíblia. A palavra de Deus para o homem, como a Bíblia começou, 1500 a.C. A primeira comunicação escrita por Deus ao homem foi chamada de Decálogo, que significa 10 palavras. Você e eu conhecemos como os 10 Mandamentos. Primeiro foi dada oralmente e depois foi escrita. Moisés foi chamado a subir o monte pela segunda vez, e Deus deu a ele os direitos dos povos, os direitos de propriedade e os direitos ao culto. Quando Moisés retornou do monte, escreveu as palavras do Senhor. Isto tornou-se conhecido como o livro de Popanac. Estes, de fato, retirados do registro de Bacalamelec, tornaram-se o início das Sagradas Escrituras que hoje chamamos de Bíblia. Foram 1500 anos para compilar. 40 autores diferentes contribuíram, e eles escreveram em 3 línguas diferentes. Alguns usaram poesia, outros história e outros biografias. Muitos dos que escreveram eram reis ou guerreiros, e outros eram fora da lei. Tudo que foi produzido tornou-se para nós em 2 testamentos reunidos em 66 livros. O Velho Testamento Canon, 300 anos antes de Cristo. Existe uma palavra que precisa fazer parte do seu vocabulário. Se já não faz, a palavra que me refiro é canon. Ela refere-se à coleção de livros que constituem a Bíblia. Eu estou interessado na Bíblia como ela se refere aos judeus. Eles acreditavam que a Bíblia foi dada aos homens como uma revelação especial, que vinha de Deus e que era o princípio e o fim de toda a autoridade sobre todos os assuntos. Era a mais alta corte de apelação para a qual todo homem deveria ir. A Bíblia que eles tinham não difere da Bíblia que temos em termos do Velho Testamento. Eles vão dizer-lhes que a canonização das Escrituras não aconteceu numa noite. Não foi decidida numa reunião de conselho. É alguma coisa que Deus fez gradualmente. Quando foi feito, dividiram-se em 3 partes. Eles tiveram a lei, ou que eles se referem como Torá. Tiveram os profetas, e depois os escritores, ou como chamaram de hierografia. Isto acontece se vocês olharem no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e em seguida, no versículo 44, vocês observarão que é a mesma divisão da Bíblia que foi dada por Jesus. A escrita era primitiva, e não havia letras minúsculas, vogais ou sinais de pontuação, e nenhum espaço entre as palavras.
e eles escreviam do lado direito do papel para o esquerdo. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia deles. Entretanto, era exatamente o mesmo material que está nos atuais 39 livros do Velho Testamento. Mas quando o acúmulo de tais escritos aconteceu? Está dito em Êxodo 24, versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Os homens viviam fazendo perguntas. Havia estrelas no campo das questões como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas para as perguntas. Eles só tinham as perguntas. Não somente os livros de Moisés foram escritos 1500 anos antes de Cristo, mas lembre-se, de acordo com a tradição, o livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram e decidiram assolar aquela terra, queimaram tudo o que era possível queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas e tijolos que o constituíam. Eles levaram o povo cativo e assim o mantiveram por 70 anos. Após todo esse tempo, quando voltaram do cativeiro, se espalharam por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas, onde poderiam cultuar e dar instruções. Para isso, fazia-se necessário uma Bíblia para cada uma dessas sinagogas, e isto resultou em uma nova constituição, a dos escribas. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma. Poderiam apenas usar peles de animais limpos, fosse para escrever ou para encadernar os manuscritos. Cada página não poderia ter menos que 48 linhas, e nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial. Deveriam pronunciar em voz alta cada palavra que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavarem por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. E toda vez que escreviam, deveria então haver uma revisão em 30 dias. E se 3 páginas precisassem de correção, todo o documento deveria ser refeito. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados, e o documento tornava-se inválido se 2 letras apenas se juntassem. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados, e todos os velhos e usados documentos eram enterrados numa cerimônia especial. Antes da invenção da imprensa, esse processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras, quando comparadas às recentes descobertas arqueológicas. A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas. Deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Para realizar isto, o rei liberou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio, e os enviou juntamente com um presente generoso e o embaixador para Eleazar, o sumo sacerdote de Jerusalém, e assim fez seu pedido. Ele desejava que fosse selecionado 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses homens deveriam ir a Alexandria para trabalhar nesta tradução. Ao chegarem lá, tiveram uma recepção real de boas-vindas na corte. Foram enviados à Ilha de Feros.
Nesta ilha especialmente preparada, havia 72 cubículos, um para cada homem, e em 72 dias eles traduziram todo o Torá. Eles foram tão incentivados pelo trabalho feito que cada um concordou com a tradução do outro. Eles batizaram o seu trabalho como Septuagint, que em grego significa 70. O foco messiânico da Bíblia, 4 a.C. Desde a época do cativeiro babilônico, os judeus vinham vivendo debaixo de uma certa opressão. O Velho Testamento está impregnado de profecias que predizem a vinda de um Salvador que libertaria os judeus e destruiria seus inimigos. Ambos sábios judeus e cristãos concordam que o tema central da Bíblia aponta para um Messias, um Cristo. A conclusão, portanto, é que o Velho Testamento é cristocêntrico. Ele nos parece um documento danificado pelo tempo, quase incompreensível. Os homens, por exemplo, que figuram em suas páginas, como Adão, Abraão, Moisés e Davi, as estruturas construídas como o tabernáculo, tendo 2 véus e 7 peças de mobília, e a parede como a deste último tabernáculo logo atrás de mim. Mas quando a pessoa do Messias judeu é colocada em foco, o obscuro se torna claro. Os escritores do Novo Testamento afirmam que Jesus Cristo é esse Messias. O povo judeu, no entanto, estava pronto a admitir que ele realmente operava milagres, mas por ser filho de carpinteiro, não admitia que fosse o enviado pelo poder de Deus. Acreditava, no entanto, que era usado por Satanás. Não há dúvida quanto ao que os discípulos acreditavam. Eles diziam que todos os profetas testifiquem através de seu nome quem quer que acredite nele. E o grande problema que Jesus teve foi por reivindicar o título de rei, o que fez com que o Império Romano ficasse de certa forma irritado. O tema do Novo Testamento coloca o Cristo em total evidência, porque eles acreditavam ser Jesus de Nazaré. Os líderes religiosos judeus denunciaram veementemente sua conclusão. Em suas mentes, ele era visto como uma fraude e que não poderia nunca ser o Salvador predito pelos profetas. Para os escritores do Novo Testamento, Jesus era o Cristo, o Messias. Eles afirmavam que, num retrospecto, poderia-se ver que todas as Escrituras profetizavam acerca deste homem, o qual sua mensagem seria a base de quase todas as passagens do Novo Testamento. As revelações de um homem da Galileia, 4 a.C. a 29 depois de Cristo. Eu trouxe a esta adormecida cidade de Belém que nos transporta de volta ao livro de Gênesis, por haver milhares de recordações. Algumas delas trágicas, outras triunfantes. Nestas colinas atrás de mim, era onde Davi apacentava suas ovelhas, e onde Samuel, o profeta, o ungiu e o fez rei de Israel. Mas o mais prodigioso acontecimento, de acordo com os cristãos, se deu nesta cidadezinha. Eu sei que ao falar o nome Jesus Cristo, este lhes pareça bem familiar. Mas talvez você se esqueça de que ele verdadeiramente viveu a história. O povo contemporâneo a Jesus o identifica e, sem dúvida, fala da enorme influência que exercia e dos milagres que operava. Ele fez revelações fantásticas sobre si. Ele declarou ser o Filho de Deus e que havia sido enviado pelo Pai para trazer salvação à humanidade. Também afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Confúcio, Buda ou ainda Maomé, nenhum desses fizeram tais afirmações tão corajosas. Mas sua grande revelação em relação à sua morte sacrificial é que ressuscitaria dentre os mortos em 3 dias. Para os líderes religiosos judeus daquela época, suas declarações eram absurdas, na verdade blasfemas. E então entregaram às autoridades romanas e estas o levaram a um lugar chamado Monte da Caveira, o qual muitos historiadores
acreditam ser este local, e numa cruz de madeira o crucificaram. Mas esta rocha não foi o fim da história. Próximo ao Monte da Caveira, onde o crucificaram, havia um jardim, e neste jardim havia uma tumba cavada na rocha. E foi neste sepulcro que puseram seu corpo, já sem vida. Muitos historiadores acreditam ser este o local onde tudo aconteceu. Removeram uma grande pedra e a rolaram até a entrada. Fecharam o túmulo e puseram soldados romanos para vigiá-lo. No domingo seguinte, cedo pela manhã, as mulheres vieram embalsamar o corpo. Ao chegar, descobriram que ele já havia sido embalsamado. Os lençóis ainda estavam no lugar, mas o corpo não. E logo os discípulos disseram que ele havia ressurgido dos mortos. Mas as autoridades tentaram dar todo tipo de desculpa concebível para explicar o desaparecimento do corpo. Eles disseram, por exemplo, que os discípulos o haviam roubado, mas nunca explicaram como eles conseguiram fazer tal coisa. E nunca expediram uma ordem para prendê-los. Os soldados disseram: nós adormecemos em serviço, porém ninguém nunca os repreendeu por terem dormido em serviço. E qual o tribunal que aceitaria como testemunha confiável alguém que dormia no momento em que o crime era cometido? Para as autoridades, sua morte foi a conclusão de um capítulo desagradável no calendário de uma nova seita religiosa. Para os escritores do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus foi a confirmação definitiva de que ele era o verdadeiro Messias. O apóstolo Paulo escreveu que se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, nossa fé seria vã. Sendo fato ou ficção, literalmente transformou os discípulos de homens amedrontados que se escondiam atrás de portas trancadas a líderes dispostos a serem perseguidos e até morrer em nome de sua fé neste homem. A compilação do Novo Testamento, de 0 a.C. a 90 depois de Cristo. Se fôssemos pegar o primeiro século e dividi-lo segundo os fatos verídicos, teríamos 3 divisões. Primeiro seria o período da verdade viva. No tempo em que o mestre dos discípulos estava vivo, e enquanto ele viveu, suas palavras foram importantes. Está registrado, segundo o Dr. Lucas, que escreveu seu evangelho, que ele era poderoso em palavras e atos. Isso significava que suas palavras eram oráculos e seus atos milagres. Quando chegamos ao segundo período, do ano 33 ao 50, seria o período da tradição oral. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele voltaria em breve, e escrever era desnecessário. Mas quando se chega à terceira divisão do ano 50-90, então é o período da comunicação escrita. Foi nesta época em que certas condições ocorreram que exigiu-se a escrita de cartas, e estas cartas tornaram-se base do Novo Testamento. O cristianismo crescia em tal proporção que os apóstolos mal conseguiam manter o ritmo, com a rápida expansão. O hábito de escrever cartas se tornou uma ferramenta indispensável para se comunicarem com a igreja que acabava de surgir. Em alguns casos, eles escreviam para recrutar novos membros, em outros, para encorajar. Estas mesmas cartas se tornariam parte da Bíblia. Pedro escreveu aos cristãos hebreus que se difundiram ao longo da Ásia Menor por causa da severa perseguição, para a qual precisavam de um maior encorajamento. Embora tendo sido retratado como foi em Atos, capítulo 12, foi fiel até o fim de seus dias. João, sendo o mais jovem dos apóstolos, sobreviveu a todos. Ele escreveu 3 cartas, ou epístolas, as quais inspiravam a uma vida santa, e um evangelho o qual destacou coisas que foram omitidas pelos 3 outros escritores. Seu trabalho mais extraordinário foi escrever quando estava exilado na ilha de Patmos. Ele levantou o véu e nos permitiu ver o futuro em seu livro, que se tornou conhecido como Apocalipse. Porém, o mais notável escritor do Novo Testamento foi o mais zeloso perseguidor da igreja no princípio, Saulo de Tarso. O primeiro mártir cristão, 35 depois de Cristo.
Havia-se passado 7 anos desde a ressurreição de Jesus Cristo, e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebreias. E a fim de solucionar tal problema, selecionaram 7 homens a quem chamaram de diáconos. Todos possuíam nomes gregos. 2 deles tornaram-se famosos. Um foi Filipe e o outro Estevão. Estevão foi o primeiro a ser o centro das atenções. Ele foi diante do Sinédrio, acusando-os de terem assassinado o Messias, e baseado num versículo em Isaías, afirmou que Deus não habitava em um único lugar. E uma vez dito isso, levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. A razão pela qual os saduceus não gostaram do que Estevão disse era porque não acreditavam em anjos ou vida após a morte, e aceitavam apenas a inspiração do Pentateuco. Já os fariseus não gostaram, pois acreditavam na inspiração de Isaías, mas não aceitaram sua interpretação. E então pegaram Estevão e o trouxeram a este local, que é conhecido como Portão de Estevão, e o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. E desde aquele dia, o chão das arenas foram encharcados com sangue humano. Quando aquela turba enfurecida começou a apedrejar Estevão, tiraram suas mantas para facilitar o trabalho. Havia um homem de meia-idade que não participava do ato, e eles puseram suas vestimentas a seus pés. Ele presenciou e ouviu coisas que não esqueceria pelo resto de sua vida. Eles referiam-se a ele como Saulo, porém mais tarde se tornou conhecido como Paulo, o apóstolo. Paulo era da cidade de Tarso, da Sicília, uma província grega, e seu ambiente de filósofos, gramáticos e poetas deve ter contribuído para a sua habilidade intelectual. Sua família era de judeus rigorosos. Tanto ele quanto seu pai eram fariseus. Ele era fluente na língua hebraica. Escolheu o colégio de rabinos em Jerusalém para seus estudos e foi instruído aos pés do muito conceituado Gamaliel. Quando mais tarde esteve diante do Sinédrio em Jerusalém, disse-lhes que era romano, isto é, possuía a cidadania romana. A reação deles a essa informação testificou seu valor. Esta cidadania o isentou da escravidão e o livrou das punições degradantes, como açoite e crucificação. Deu-lhe o direito de apelar sobre qualquer que fosse a decisão da corte do imperador. E o mais importante de tudo, garantiu-lhe a liberdade para percorrer o mundo. Ele foi possuído por um incontrolável desejo de perseguição aos cristãos ao presenciar o que fizeram com Estevão. Sua sede era insaciável. Ele aumentou o seu campo de perseguição partindo numa missão até Damasco. E nessa jornada, através de uma visão, ele radicalmente converteu-se a Cristo. Sua paixão, no entanto, nunca diminuiu. Foi meramente redirecionada. Quando a cidade de Damasco soube da conversão de Saulo e sua presença na cidade, decidiram então matá-lo. Colocaram um guarda em cada portão de entrada, mas através de uma janela, seus amigos o desceram num cesto, e assim ele escapou. Seguiu para a Arábia, onde ficou por 3 anos. Foi visitar os apóstolos na cidade de Jerusalém. E então a igreja de Antioquia o chamou para a obra, e mais tarde o consagraram ao ministério cristão. A caneta poderosa de 45 a 68 depois de Cristo. Ele se tornou um mito em sua própria época. Ele começou abrindo caminho para as igrejas dos gentios, em 2 continentes distintos, talvez em 3, ou então 4 jornadas missionárias. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Ele percorreu mais de 12 mil milhas em terra e mar em uma época sem a conveniência do transporte moderno. Grande parte do percurso foi feito a pé. Onde parava, tornava-se centro de dissensões. E em um desses o apedrejaram e o largaram, acreditando que estivesse morto. Por conta do tremendo âmbito do ministério pioneirista de Paulo,
houve a necessidade de um acompanhamento através de cartas às igrejas que ele fundara. Nesta área, Paulo se tornou o mais produtivo escritor de todos os autores do Novo Testamento. Ele escreveu mais da metade das epístolas do Novo Testamento, e a maioria dessas cartas foram escritas enquanto estava preso. Sua última carta foi escrita na prisão aguardando a decisão de César. Aproveito um intervalo para trazê-los à cidade de Roma, particularmente à prisão Mamertine, onde Paulo ficou preso. Fica aproximadamente a 6 metros abaixo do solo e a mais ou menos 40 metros de distância do Senado romano. Além disso, há o Fórum Romano, o Palácio dos Césares e o temível Coliseu. As carruagens cruzavam acima do teto de pedra de onde Paulo se encontrava, e todas as negociações do poder imperial romano eram feitas acima dele. Vamos descer ao lugar onde ele era mantido preso. Esta é a legítima cela de onde Paulo escreveu a última carta. Ele estava neste local quando o fez. Ao escrever aos romanos, inicialmente disse que esperava ter uma jornada próspera e que a vontade de Deus fosse feita. Mas quando ele veio, se autodescreveu como Paulo, o ancião. Ele tinha correntes em seus braços e soldados à sua volta. Sentia muito frio e falava num manto que havia esquecido em Troade. Ele estava sem amigos e dizia: Dimas me abandonou amando o presente século, ele disse. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes todos me desampararam. E sentia que tudo estava acabado. E disse: estou pronto para ser oferecido por libação. Se fosse possível para nós, de alguma forma, conhecer a pulsação de Paulo, e assim descobrir o que sentia e perguntar-lhe: como está Paulo? Ele diria: sou um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. De Jesus Cristo sem temer o poder imperial, pela vontade de Deus sem mudar sua confissão, mesmo em circunstâncias adversas. Nós diríamos: e quanto a morrer, Paulo? Como se sente em relação a isso? Ele falaria: o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Em outras palavras, quando se mede o poder da dor, não há como contestar o fato. É mais afiada que qualquer espada. O apóstolo Paulo foi um de uma longa lista de escritores do Novo Testamento que foram martirizados. Segundo a tradição, foi supostamente aprisionado como Paulo e morreu nas mãos do imperador Nero. Ele foi trazido chicoteado e crucificado de cabeça para baixo. De acordo com o historiador John Fox, Pedro escolheu ser crucificado, mas no fundo não se achava digno de padecer da mesma maneira que Jesus. Tomé, segundo a tradição, viajou à Índia, onde morreu queimado por causa de sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Acredita-se que sobreviveu mesmo sendo queimado em óleo. No entanto, viveu até a idade bem avançada. Todos os outros autores do Novo Testamento foram ou crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. Onde estão todas essas cartas? De 50 a 90 depois de Cristo. Os mais antigos fragmentos do Novo Testamento datam do ano 120 a 150 depois de Cristo. É conhecido como o manuscrito de Ryland e é guardado na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Acreditando-se que o Evangelho de João tenha sido um dos últimos a serem escritos do Novo Testamento, o documento original deve ter sido escrito 25 anos antes. Não há mais disponíveis cópias da primeira edição da Bíblia. Mas isso não deve nos alarmar após termos tomado conhecimento como era exaustiva a preocupação com relação a documentos antigos e meticulosa supervisão em conservá-los. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários documentos para obter uma cópia completa. As descobertas mais recentes desses manuscritos
confirmaram o meticuloso processo de cópia das Escrituras e dissipou a concepção de que a Bíblia não é uma tradução precisa dos autores originais. A mais recente dessas descobertas ocorreu em 1947, ao serem encontrados rolos de pergaminho no Mar Morto. O mais importante segmento disso se referia ao Qumran. Existiam 11 grutas onde eles em grupo encontraram esses documentos, e com isso acreditou-se que era parte da biblioteca de uma seita dos essênios, o qual tinha uma pequena comunidade não muito longe de onde estamos neste momento. Nos foi de grande valor todas essas descobertas. Em primeiro lugar, nos habilitou a reproduzir coletivamente todo o Velho Testamento, com exceção do livro de Esther. Em segundo, foi construída uma ponte que nos aproximou dos manuscritos originais de 1000 anos atrás, sobre tudo que possuímos anteriormente. E em terceiro lugar, e provavelmente o mais significativo, descobrimos que realmente não tivemos que fazer nenhuma alteração no que fora traduzido originalmente na Palavra de Deus. A contribuição romana, ano 100 depois de Cristo. Houve duas grandes contribuições feitas por Roma ao cristianismo, embora não tenha sido intencional. A primeira foi no campo da lei administrativa. Data-se do ano de 451 depois de Cristo, quando tinha o que chamavam de 12 lápides. Mas o império cresceu até se tornar 120.000 pessoas. Com isso, desenvolveram um processo jurídico. E uma vez tendo sido bem feito, tornou-se a base das leis na Europa, especialmente na Inglaterra. E por causa desta última, também nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e onde quer que o idioma inglês fosse falado. Foi uma grande contribuição ao cristianismo, pois onde quer que seus cidadãos fossem pelo mundo, estariam debaixo dessa proteção. A segunda maior contribuição foi na área da construção. Eu digo construção porque a maior preocupação era a mobilização de um exército. Eles queriam ter a certeza de que o exército poderia se locomover da forma mais rápida possível. Assim, construíram estradas, pontes e muralhas. Aqui ao meu lado pode ser visto um aqueduto construído no século II, que trazia água fresca à cidade de Cesareia. E observe como está bem conservado, ainda nos dias de hoje. Esses dois e muitos outros contribuíram grandemente para a expansão do cristianismo. As catacumbas sob a cidade de Roma eram usadas para enterrar os cristãos. Estima-se haver 4 milhões de covas aqui. Em Roma, existiam 40 congregações cristãs separadas, encontradas logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano, bem como na distante Inglaterra. Não somente cresciam numericamente, mas penetravam verticalmente através de cada segmento social. Sabemos que não somente os pobres, mas também os ricos seguiam com prazer. O cristianismo nunca sobreviveria sem a Bíblia. Era o que a igreja primitiva tinha em comum. Se tornou o verdadeiro fundamento no qual os seus seguidores viviam e morriam. Dando os primeiros passos, ano 150 depois de Cristo. Tenho certeza que cada pai lembra-se dos primeiros passos de um bebê. E de igual modo, estou certo de que vocês adorariam ter uma câmera para registrar esses primeiros passos num filme e recordar as pernas bambas, os passos incertos, o que significava que o bebê tinha músculos no corpo. Só faltava se desenvolver. É mais ou menos da mesma forma que a igreja cristã entrou para as páginas da história. É controvertido o que causou isto, mas é demonstrado pela igreja primitiva que havia músculos em seu corpo e estes iriam desenvolver-se. Todas essas controvérsias e heresias tentaram destruir a unidade da igreja, a pureza de sua doutrina e a autoridade da Bíblia. De fato, esses ataques resultaram em 3 propósitos benéficos. Primeiro,
provaram que as heresias poderiam causar um efeito saudável no corpo. Afinal, os germes estimulam a produção de anticorpos. Segundo, as falsas teologias foram instrumentos para fazer nascer a verdadeira teologia cristã. Finalmente, o mais importante para a nossa história, os conflitos forçaram o desenvolvimento do reconhecimento universal da autoridade da Bíblia. Um dos mais notáveis homens que defendeu a igreja contra essas heresias foi Policarpo. Ele era discípulo do apóstolo João e foi indicado por ele para ser o pastor da igreja de Esmirna. Ele era conhecedor de praticamente todas as cartas do Novo Testamento. Após muitos de sua igreja enfrentarem corajosamente os leões, os perseguidores clamavam pelo seu pastor, Policarpo. Foi um dos servos que, sob tortura, denunciou onde o mestre estava. Eles foram ao seu encontro, prenderam-no e trouxeram-no à cidade. O chefe dos magistrados o colocou em sua carruagem e pediu para chamar o imperador de senhor e oferecer sacrifício a ele. Ao se recusar a fazer isso, foi lançado para fora da carruagem e, ao cair, quebrou o tornozelo. Eles o pegaram de volta e o levaram à arena. Lá, o juiz deu-lhe a oportunidade de amaldiçoar a Cristo. Desta forma, seria libertado. E ele deu a famosa resposta: por 86 anos eu o servi, e a mim nenhum mal ele causou. Como eu poderia blasfemar contra meu rei e salvador? Ao perceberem que ele simplesmente não temia os leões, alguém nas arquibancadas gritou: queimem-no! E isto ecoou por toda a arena e logo todos gritavam: queimem-no! Queimem-no! Quando ele foi lançado ao fogo, o executor, insatisfeito por estar queimando rápido demais, penetrou uma lança em seu corpo. Quando o martírio terminou, seus amigos, remexendo entre as cinzas, encontraram os ossos e os levaram para fazer um enterro decente. As transformações do Coliseu de 80 a 303 d.C. Aqui atrás estão as ruínas do velho Coliseu romano. Ele começou a ser construído pelos Vespasianos no ano 72 d.C. e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 d.C. Mas vieram os normães em 1084 e o deixaram do jeito que o vemos hoje. Mas por que foi deixado neste estado? Provavelmente por ser um monumento aos mártires cristãos. Sem dúvida que é o símbolo do poder da Roma imperial. Por outro lado, é uma das páginas obscuras da história humana, na qual a igreja teve que enfrentar dura perseguição. A história dos mártires é contada em 10 capítulos e 10 diferentes séries de perseguições ocorreram contra a igreja. Elas podem ser citadas assim: até o ano 250 d.C., era a nível local, mas acabou se tornando uma questão para o império. Em segundo lugar, era tudo normal, embora nem sempre centralizado em um imperador. O alívio, o apaziguamento veio com a morte do imperador. Embora uma perseguição judia tenha precedido isso, a hostilidade romana começou no ano 64 d.C., ocasionada por Nero. O historiador romano Tácito fez um relato da cidade de Roma em chamas. Nero declarou que isto tinha sido obra dos cristãos e matou muitos deles após terríveis torturas. Outros historiadores falam de uma manta incômoda que os cristãos eram obrigados a usar. Era feita de um tecido grosso coberto com piche, cera e enxofre. Vestidos com esta manta, eles eram pendurados pelo queixo com lanças afiadas, fixadas no solo e incendiados. Nero os colocou em chamas à meia-noite para servirem como tochas para a cidade. Histórias são contadas de que casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 amarrados com cordas eram lançados no mar, espadas, cadeiras incandescentes, rodas para esticar corpos humanos e garras de ferro para rasgá-los. Todas essas tentativas de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. Existem 4 razões fundamentais para a perseguição aos cristãos pelo Império Romano. A primeira era política. Os cristãos costumavam se reunir à noite em locais clandestinos e eram suspeitos de formarem um outro partido político.
A segunda era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César, reconhecendo que ele era Deus. E a terceira era social. Eles tinham uma filosofia de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. A filosofia romana era Nero em uma das extremidades da escala social e os escravos na extremidade oposta. E, por fim, tinham as razões financeiras, pois o povo vivia, por exemplo, da confecção de efígies e pequenas imagens de idolatria da deusa Diana, e o Evangelho as tirou do mercado. A 10ª e última destas séries ocorreu no mês de março do ano 303 d.C. Foi um édito emitido pelo imperador Diocleciano. Ele decretava fim a todas as reuniões, destruição de todos os templos, a deposição de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que persistiam na desobediência e em submissão a todos os escritos sagrados que, por sua vez, deveriam ser confiscados e queimados. Eusébio, o historiador, confirmou que um posterior édito ordenava aos cristãos a oferecer sacrifício aos deuses pagãos, senão seriam mortos. Ele também relatou que as prisões ficaram tão lotadas que não havia espaço para acomodar os criminosos. A perseguição afrouxou quando Diocleciano abdicou e se aposentou no ano de 305 d.C. Galério estabeleceu um decreto em seu leito de morte no ano 311 d.C., dando tolerância ao cristianismo. Quando alguém questiona que proveito se faz desses 241 anos de perseguição, admitimos ser uma difícil pergunta a ser respondida. Mas se você reconhecer que debaixo de cada onda de perseguição, o número de fiéis aumentou, consegue perceber que eles enfocaram a definição do que era uma igreja? Eles ainda questionavam o direito daqueles que se comprometiam sob perseguição de manterem ou não uma amizade com os demais crentes. E então, há a questão a respeito da autoridade da Bíblia. Mas quando paramos e pensamos, tinham certas cartas que, mesmo sem serem ainda canonizadas, possuíam suprema autoridade e redirecionavam as prioridades do povo. Agora há um interesse neste livro indestrutível. Da perseguição à proclamação, do ano 303 a 331 d.C. Estou agora numa das 7 colinas de Roma e provavelmente a mais importante delas. Isto porque foi o centro de sua vida religiosa e onde os Césares construíram seus palácios. Porém, toda a estrutura foi modificada por Michelangelo no Renascimento, e aqui pode ser visto, graças a ele, uma estátua de Constantino. Apesar do fato de Constantino ter posto um fim às perseguições contra a igreja, suas prioridades foram mal direcionadas. Ele considerava fluxo o sinal de aprovação divina. Ele trouxe os bispos que foram reduzidos à pobreza relativa, marcados e aturdidos pelas recentes perseguições aos palácios, que resplandeciam com a luz e exalavam perfume. Ele construía igrejas e as enchia de um corpo de clérigos e bispos, quando ainda não se tinha conhecimento de profissão do cristianismo naquela região. Ele outorgava grande soma de dinheiro para sustentar os pobres, presumindo que isto resultaria em conversões. No entanto, ao dizer todas essas coisas negativas a respeito de Constantino, posso mencionar uma positiva. Foi ele quem pediu a Batenácio para providenciar 50 Bíblias e copiá-las para que pudesse levar à sede do novo império no leste, Constantinopla. Isto resultou numa coisa. Fez com que as pessoas questionassem o que é a Bíblia. E isso preparou o terreno para a canonização da Escritura. A palavra se torna suprema, 367 a 397 d.C. À medida que a igreja primitiva estava esperando o breve retorno de seu Salvador, e à medida em que ele ordenava para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, eles realmente não se interessaram mais em escrever. Não tinham tempo para tal. Então houve uma época em que, eu entendo, foi retomada a escrita apenas para tentar captar o sentido da mensagem. Não estavam preocupados com as palavras que iriam usar, o tempo verbal ou a sintaxe. Eles simplesmente queriam expor informação suficiente
para converter as pessoas e ganhá-las para o cristianismo. Mas então veio aquele terrível tempo de perseguição Diocleciano em 303 d.C. Eles fizeram algo que nunca havia sido feito antes nessas perseguições. Eles exigiram a destruição de todos os documentos sagrados. Não sabemos o que perdemos nesta época. Nós acreditamos que havia literalmente milhares de documentos que nos foram tomados por causa dessa perseguição. Então, logo esse período passou, veio o ávido desejo de saber o que estava escrito. Neste período, os escribas estavam muito ocupados, e sua ocupação principal era naquilo que supostamente seriam as cópias das Sagradas Escrituras, mas já havia literalmente 13.000 dessas cópias circulando em Crisendom. Foi neste tempo que o maior teólogo de sua época, Atanásio, iniciou a cruzada por um Novo Testamento canonizado. Quando nós falamos cânon, nós simplesmente estamos nos referindo a um quadro de medida, um nivelador ou pesos ideais para equilibrar uma balança. A palavra foi primeiramente aplicada às Escrituras por Atanásio no século IV. A história da canonização do Novo Testamento não foi o registro de um simples fato. Foi um processo lento, que passou por vários estágios. Mas em 367 d.C., Atanásio escreveu uma carta na qual ele listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 d.C., o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial dos 27 livros do Novo Testamento. A Igreja, de um modo genérico, agora possui uma voz de autoridade. Para esta autoridade, todo o concílio, conclave, pastor ou papa, todo o corpo deliberativo se submeteu. A palavra se tornou suprema. A Bíblia no latim vulgar de Jerônimo, 405 d.C. Estou de frente para uma gruta de pedra na cidade de Belém que mede 20 por 20, onde um homem passou 16 anos de sua vida. Ele fez a maior coisa que poderia ter feito pela humanidade. Seu nome, Jerônimo. Nasceu na cidade de Dalmácia em 347 d.C. e tem pais cristãos. Seu pai cuidou de sua educação inicial e então o enviou para a cidade de Roma para estudar retórica e filosofia com um grande professor chamado Donato. Enquanto estava lá, se submeteu ao batismo nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele deixou a cidade em 390 d.C., quando estava traduzindo um comentário do livro de Salmos. Ele e 3 amigos decidiram viajar para o leste. Prosseguiram até alcançar a cidade de Antioquia, quando ficou seriamente doente. Ele foi tomado por uma febre alta e numa noite, quando estava delirando, sonhou que Cristo lhe dizia que ele não era um cristão. Por isso dedicou sua vida àquilo que julgava ser a tarefa mais difícil de todas: aprender e dominar a língua hebraica. No ano seguinte, ele esteve na cidade de Constantinopla. Ali, pregações importantes contra o arianismo o influenciaram a se tornar um verdadeiro defensor da fé. Então, 2 anos mais tarde, ele foi à cidade de Roma presidir um concílio que estava havendo lá. Neste ínterim, ele conheceu Damasco, bispo de Roma, que mais tarde se tornaria papa. Um forte vínculo nasceu entre esses 2 homens e uma grande amizade surgiu. Grande o bastante para que, se Damasco pedisse a Jerônimo que, se fosse possível, traduzisse pela primeira vez o Novo Testamento do hebraico direto para o latim. O latim se tornava cada vez mais importante nos negócios do Império. Na África do Norte estava sendo usado na comunicação exclusivamente para informações religiosas. E então se fez indispensável uma tradução precisa do original para o latim. E não havia ninguém melhor qualificado que Jerônimo. Ele se mudou para Belém para viver uma vida monástica e se dedicou totalmente a esta enorme tarefa. No ano de 405 d.C., sua missão havia sido concluída, mas ele passou o resto de sua vida se dedicando a escrever defesas para a fé ortodoxa. Ele finalmente morreu em 420 d.C.,
Embora seu trabalho tenha se tornado conhecido como a Vulgata ou Bíblia, na linguagem comum também se tornou o verdadeiro instrumento que bloqueava o acesso a qualquer outra Vulgata. Esta foi tão altamente admirada que as gerações posteriores decidiram proibir qualquer outra tradução. Ao contrário, o latim se tornaria a língua oficial da Igreja. Todos os outros idiomas seriam, com isto, privados de qualquer tradução para sua língua materna. O bom se tornou inimigo do melhor. Isto, de fato, privou o público da Bíblia e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média. O movimento no mosteiro ano 382 d.C. Estou bem em frente ao mosteiro trapista situado entre Tel Aviv e Jerusalém e quero falar sobre o assunto monasticismo. Jerônimo veio até Roma para mediar um concílio no ano 382 d.C. E ao chegar aqui, ele pôde ver a influência secular da Igreja. A opulência da Igreja, a luta pela autoridade e a falta de piedade muito o perturbou. E ele se tornou um pregador no monasticismo. Quando ele deixou Roma rumo a Belém para terminar a tradução da Bíblia, alguns dos seus o acompanharam. Um deles era uma viúva muito rica de nome Paula. Ela e seu filho foram para Belém e fundaram 4 conventos. 3 deles para freiras e um deles para um monge. De acordo com o Philip Shaw, o grande historiador da Igreja, Jerônimo é o pai do monasticismo romano. E não há dúvida que depois de Jerônimo todo o caminho floresceu desde a Ásia Menor até a Grã-Bretanha. Belém, Israel. Estou aqui próximo à tumba de São Jerônimo, que é considerado o pai do monasticismo romano. Se tiver a oportunidade de visitar um convento e olhar pela janela, você vai se convencer de que eles eram o sal de sua geração. A ordem dos beneditinos, por exemplo, foi altamente organizada. Cada um tinha sua tarefa específica, ambas sagradas e seculares, e isso ajudou a mantê-los à parte do sistema feudal de sua época. Havia oração e adoração dia e noite. Existiam vigílias e vesperais, mas havia algo mais importante que isso. Estes lugares eram realmente centros educacionais. As pessoas que viviam lá passavam a maior parte do tempo escrevendo ou copiando filosofia e literatura. Mas eles fizeram algo mais importante que isso. Reproduziram as Escrituras e mantiveram a Bíblia viva numa geração onde poderia ter morrido. Por esta razão, pensamos neles como lírios brancos em lagos enlameados. A escuridão da Idade Média, ano de 550 d.C. É axiomático que os primeiros passos após uma queda são os mais dramáticos de todos. E quando esses passos tiveram lugar na queda do Império Romano? Alguns irão dizer que foi quando dividiram o Império em Ocidental e Oriental. Mas talvez seja mais exato na Guerra dos 20 anos contra os godos, que acabou no ano de 555 d.C. E apenas 13 anos mais tarde, uma outra tribo germânica, os chamados lombardos, vieram e invadiram a cidade. E o que os godos não destruíram, estes o fizeram. Mas um homem veio ao papado com o nome de Gregório. Eles o chamavam de Gregório o Grande, e ele merecia o título. Ele era um homem magnífico. Certa vez em que o exército lombardo não tinha sido bem pago, ele decidiu que iria pegar o dinheiro da igreja e com ele pagar o exército. E por tal feito se tornou conhecido como o salvador do Império de César. E foi isso que trouxe universalidade e unidade à igreja. A igreja foi o poder absoluto durante esta época. Mas este poder é um triste capítulo na história do cristianismo. A Bíblia foi relegada às portas trancadas de um convento. Foi colocada em um pedestal e confinada a uma linguagem que apenas alguns poucos privilegiados podiam ler. Enquanto isso, a igreja era consumida com seus objetivos políticos, e isso resultou em cruzadas e outras atrocidades.
Um número incontável de vidas foram ceifadas, mas desta vez a igreja foi a responsável. No entanto, nas longínquas ilhas britânicas, a Bíblia estava apenas começando a sacudir as ondas que mudariam o curso da história para sempre. Versão brasileira Audio News. A palavra de Deus em inglês, a palavra de Deus para o homem comum, 389 a 1382 DC. Estou em um dos mais famosos táxis de Londres. No meu percurso do aeroporto ao hotel, no que eu chamo de um típico dia em Londres. Nossas viagens nos levaram a Israel, depois a Roma, e agora chegamos à Grã-Bretanha. Podemos acompanhar as coisas conforme elas iam se desenrolando, começando pela Bíblia. Então falamos sobre as pessoas que sofreram perseguição por causa de sua ligação a ela. E agora eu quero lhes apresentar ao homem que nos deu a primeira Bíblia traduzida para o inglês. Obrigado. Obrigado. Vamos também falar sobre o fósforo, que deu início ao fogo da reforma. Continuem ligados, sim? O legado de dois homens devotos, de 389 a 597 DC. Falando sobre a história da difusão do cristianismo, farei uma pausa para lhes contar como ele chegou às margens do Império. Por este motivo estou aqui, próximo a uma antiga muralha romana que data do ano 55 AC. O cristianismo chegou à Grã-Bretanha através do exército. Este certamente contribuiu para a difusão do cristianismo no país. Descobri um lugar aqui na Inglaterra que foi escavado e onde viveu um general romano. E havia uma espécie de simbolismo nos muros da casa. Há um sinal e a cabeça de Cristo que datam do século IV e que se encontram no Museu Britânico. É um mosaico feito de azulejo e é de uma época que prova que o cristianismo esteve nesta ilha por volta do século III. Para contar melhor a história de como isto se deu nesta ilha, tenho o privilégio de lhes apresentar a dois homens muito importantes. Escócia. Embora muito do que sabemos sejam conjecturas, São Patrick parece ter nascido na Escócia no ano 389 DC. Seu pai era considerado um homem rico, era diácono e, sem dúvida, São Patrick foi instruído na disciplina cristã. Quando tinha 16 anos, um grupo de saqueadores pilhou sua vila e ele foi levado cativo à Irlanda. Trabalhou durante 6 anos como líder dos pastores de ovelhas. Sua visão religiosa o manteve vivo. São Patrick conseguiu escapar e encontrou um grupo de comerciantes marítimos que estavam levando cães irlandeses para o continente. Ele tratou com eles para que o deixassem ir junto e 3 dias depois aportavam na França. Ele permaneceu em companhia desses homens nos 2 primeiros meses e então fixou-se em algum lugar na área do Mediterrâneo. Mas a saudade de casa era tão forte que ele logo voltou à sua cidade natal. Segundo a lenda, um dia ele foi visitado em sonho por um homem chamado Vitório. Ele carregava alguns rolos de pergaminho. Um desses pergaminhos levava o nome de Irlanda. Vitório pegou o pergaminho e entregou a São Patrick e disse: "Venha e esteja entre nós novamente." E baseado nisto, São Patrick se comprometeu a retornar à cidade onde fora sua prisão e tentar ganhar aquelas pessoas para Cristo. E assim, ele fez contra a vontade de seus amigos. Levou 14 anos para se preparar, mas finalmente voltou. De acordo com a lenda,
Foi aqui, nas ruínas do castelo de Dunstafrug, que ele montou seu quartel-general e de onde expandiu sua obra até alcançar toda a Irlanda do Norte. E finalmente converteu todas essas pessoas ao cristianismo. No ano 461 ele se aposentou, na época em que era bispo de Armagh. De acordo com a lenda, esta rocha acinzentada atrás de mim foi o lugar do descanso final de São Patrick. Mas antes de concluirmos o capítulo de sua vida, eu gostaria de fazer 2 adendos ao que já foi dito. Primeiro, foi este homem que trouxe o cristianismo à Irlanda. Historiadores discordam com inúmeros fatos de sua vida, mas nenhum deles contesta essa questão. A Irlanda deve a este homem a chegada do cristianismo à ilha. Segundo, é em relação ao fato de que, na ausência de São Patrick, da Escócia, esta se voltou novamente ao paganismo. Mas sob a influência de São Patrick na Irlanda, 102 anos depois, em meio às centenas de pessoas que foram trazidas para Cristo, havia um outro homem. E numa embarcação feita de pele de baleia, na companhia de 12 pessoas, deixou a ilha e foi para a Escócia para evangelizar. E seu nome era São Columba. São Columba nasceu em dezembro do ano 521 DC, na parte norte da Irlanda conhecida como Ulster. Ele era descendente de uma família real e, de acordo com muitos relatos, ele poderia ter sido o rei da Irlanda. Foi Finian, o principal abade erudito da época, que apresentou São Columba uma vida de real compromisso com Cristo e de estudo sistemático das Escrituras. São Columba foi ordenado ao sacerdócio. Ele, junto com outros monges, começaram a estabelecer monastérios. Durante este período, a lenda nos relata mais de 100 mosteiros fundados por São Columba. Ele decidiu deixar sua terra natal, a Irlanda, e ir para a Escócia. Reunindo 12 companheiros numa invitação aos 12 apóstolos, São Columba partiu rumo às terras pagãs do extremo norte. Eles finalmente aportaram na pequena ilha de Iona, aproximadamente 800 metros de distância do continente. São Columba tratou logo de construir um mosteiro, o qual iria servir de base em seu campo missionário. Nesta época, Iona se tornou o principal centro de evangelização da Escócia e norte da Inglaterra. Ele foi ainda corajoso bastante para levar o evangelho ao rei bárbaro dos Picts, o que resultou em sua conversão e, como consequência, uma paz relativa ocorreu entre os Picts e os escoceses. Graças à sua devoção, São Columba é uma peça fundamental para a história do livro indestrutível. Ele escrevia poesias e amava profundamente os livros poéticos da Bíblia, em especial os Salmos. O exemplo de São Columba, de autorrenúncia e vida piedosa, foi reforçado por várias manifestações milagrosas de poder, profecia e cura. Sua grande dedicação à Bíblia o transformou no maior missionário que a Escócia e a Irlanda já conheceram. Aos 75 anos de idade, após gastar um dia transcrevendo um salmo, ele levantou de sua cama para se juntar aos seus irmãos em sua tradicional tarefa da meia-noite. Chegando até eles, enfraquecido pelos anos de lida, ajoelhou-se no altar e caiu desfalecido. São Columba voltou a si, despediu-se abençoando seus monges e faleceu serenamente nas primeiras horas do domingo, dia 9 de junho de 597. É mais que coincidência terminarmos a história de São Columba voltando ao túmulo de São Patrick. Digo mais que coincidência porque a Escócia foi quem evangelizou a Irlanda através de São Patrick. E foi a Irlanda que evangelizou a Escócia através de São Columba. Estes dois acabaram se associando como pai e filho, causa e efeito. Seus ministérios foram exatamente o mesmo.
O efeito de seus ministérios foi exatamente o mesmo. E, por coincidência, ambos os corpos foram enterrados na mesma sepultura. Segundo a tradição, esta é a rocha da sepultura de São Patrick e São Columba. O cocheiro e o erudito, de 650 a 735 DC. Façamos agora uma pausa em nossa história para prestar honras a um grupo de homens deste antigo período inglês ou anglo-saxão. Estes homens tentaram, por meios primitivos, traduzir as escrituras para sua língua nativa. Um deles foi um simples cocheiro. A área é a cidade litorânea de Whitby, em Nortúmbria, norte da Inglaterra. O exato lugar é um mosteiro, as ruínas de um mosteiro do ano 664. Foi quando uma grande convenção ocorreu aqui, onde foi debatido se deveria ser mantida a data britânica para a Páscoa ou deveriam convertê-la para a data romana. É bem provável que um certo homem chamado Caedmon estivesse presente nessa convenção, pois ele só faleceu 16 anos depois, no ano 680. Caedmon era um homem de estábulo. Ele cuidava dos cavalos e do gado, e ao final de um dia de trabalho, as mais diversas pessoas do monastério se reuniam no saguão principal. Ficavam em volta de uma grande fogueira e festejavam. Eles se divertiam tocando harpa e cantando uns para os outros. Sempre que era a vez de Caedmon cantar, ele se desculpava em voz baixa, pois havia coisas importantes a fazer no estábulo. E tinha que tomar conta dos cavalos e do gado. Numa ocasião dessas, quando voltava ao estábulo, ele recebeu, segundo a história, uma visita divina. O anjo disse: Caedmon, cante para mim. Ele disse: eu não sei cantar, e é por isso que deixei a festa. O visitante insistiu: cante para mim, Caedmon. Ele então respondeu: o que devo cantar? Ele disse: cante sobre o início da criação. Caedmon cantou e se surpreendeu não só com o seu talento para o canto, mas também com o conhecimento que tinha sobre a história da criação. No dia seguinte, o anjo se foi, mas o dom permaneceu. Hilda era a abadesa do mosteiro e determinou que aquilo era o suficiente para influenciá-lo a deixar a vida secular e entrar para o mosteiro. É lógico que se ele tivesse que ministrar, teria que antes ouvir um padre ler a Bíblia em latim e logo após explicar em inglês o que significava, o que ele fazia em forma de poesia. Incidentalmente, embora primitiva, acabou sendo a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Ele ministrava com seus dons, encantando as pessoas nesse processo, além de levar a palavra de Deus. Durham, Inglaterra. Cristo é a estrela matutina, a qual traz aos santos a promessa da luz da vida após a escuridão da noite deste mundo, trazendo assim dias eternos. Esta é uma tradução moderna de Apocalipse, capítulo 2, versículo 28. Você pode notar que estava escrito em latim. Isto é o mais próximo que hoje chegamos à tradução do que nos foi dado pelo venerável Bedi. Ele é a quarta pessoa da qual quero falar. Os restos mortais desse homem estão sob esta laje. Este túmulo encontra-se em uma das alas da grande catedral de Durham. Esta catedral é uma das, se não a mais antiga catedral da Inglaterra. Mas como o corpo veio parar aqui é uma história à parte. Ocorreu que o venerável Bedi faleceu no ano de 735 e antes do ano 1022, alguém desta localidade foi até o local de seu sepultamento e trouxe os restos mortais para cá. Eles se encontram aqui desde então, porém o lugar onde ele morreu e exerceu o seu ministério foi em Jarrow, no Tyne.
O venerável Bede era um monge, um erudito, matemático, historiador, teólogo. Foi ele quem escreveu a história eclesiástica da Inglaterra. E com isso conquistou o título de pai da história inglesa. Mas sua última e maior obra foi a tradução do Evangelho de João. Ele estava bastante debilitado e fraco naquela época. Por isso traduzia e ditava a um escriba o que seria escrito. Numa certa ocasião, o escriba foi até seu mestre informá-lo que já estavam no último capítulo, mas que temia que, devido ao seu estado, não conseguissem concluir. Não, disse Bede. Escreva depressa. Aconteceu que ao final daquele dia chegaram ao último versículo, e quando terminaram a tradução, ele se recostou em seu travesseiro e faleceu em algum lugar próximo de onde estou neste momento, pois ele gostava de cultuar exatamente nesta sala. A Era da Intolerância, de 1100 a 1300 DC. Enquanto viajo de trem através deste cenário espetacular dos Alpes, me recordo de um grupo de pessoas que viveram aqui durante a Idade Média. Eram chamados albigenses. Possuíam este nome porque o nome da cidade de onde vinham era Albi. Eles tinham o que alguns chamariam de pontos de vista estranhos. Acreditavam que quando Lúcifer pecou, Deus deu um corpo a ele e o expulsou dos céus. E este fez todas as coisas materiais. Por isso a matéria é intrinsecamente má. E a única forma de libertar o espírito de sua prisão carnal é conservar esteticamente todas as restrições exigidas em várias áreas distintas da vida. Acreditavam que, a menos que fizesse um certo juramento antes de morrer, reencarnariam novamente. Talvez você não concorde com isso, mas um amigo meu uma vez disse algo que nunca mais esqueci. Ele disse: o preço da liberdade é a defesa dos idiotas. Eu não estou afirmando que eles eram idiotas. Estou dizendo que, em se tratando de liberdade, temos que tolerar as pessoas que não concordam conosco. Mas eles não pensavam assim na Idade Média. Ao contrário, perseguiam severamente quem quer que discordasse deles. Os albigenses pagavam um preço alto por suas crenças estranhas. Eram perseguidos e mortos. Na França, no ano 1210, em apenas um dia, 200 pessoas foram queimadas até a morte. Outro grupo que foi impiedosamente perseguido e morto foram os valdenses. O carro-chefe de sua fé era a autoridade suprema da Bíblia. Seu pulso era o evangelismo. Acreditavam que os líderes deviam abandonar a vida secular, viver de doações e pregar a palavra. No ano 1147, o Papa enviou missionários para catequizar esses pagãos, e se falhassem, deveriam feri-los com fogo e espada. Uma das torturas era forçá-los a segurar uma barra de ferro em brasa. A campanha do Papa Inocêncio III aprisionou todo um acampamento em Minerva, onde encontraram cerca de 100 de nativos que preferiam ser queimados vivos a adotarem o credo da Igreja Romana. No ano 1215, 450 deles, perseverantes em sua obstinação, continuaram resistindo. Desses, 400 foram queimados e o restante foi enforcado. A perseguição de fato teve o mesmo efeito que tivera na Roma Antiga. Multiplicou-se o número de pessoas e fortaleceu sua resolução. Foi quando vieram para o Vale Piedmont, nos Alpes, e assim fizeram para se refugiarem. Mas houve um abalo mundial em maio de 1655. Emanuel II introduziu seu exército para obrigar um édito. O édito consistia em renegar a fé ou desocupar o lugar. O mundo ficou perplexo com isso. Muitos mandaram suas mulheres, crianças e idosos para as regiões montanhosas, para que ficassem seguros, enquanto os jovens e os homens ficaram para esperar o inimigo. Mas o inimigo acabou encontrando o esconderijo onde estavam as mulheres, idosos e crianças. Eles foram empurrados do alto. Até mulheres com crianças nos braços eram lançadas daquelas montanhas íngremes. Foi John Middleton que disse que seus corpos estavam espalhados no frio das montanhas alpinas.
encorajaram Oliver Cromwell a escrever uma carta pública. E assim ele fez, trazendo a todos um alívio temporário. O capítulo 2 termina com a escuridão da Idade Média, aguardando a estrela matutina de uma inevitável reforma.